Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar com vocês mais uma vez. É sempre uma alegria imensa estar em Santarém, servindo a vocês com a palavra do Senhor. E um evento como esse, dia de semana, naturalmente o tempo é muito corrido. Eu vou deixar então para apresentar meus agradecimentos amanhã, quando creio teremos um tempo ou um momento melhor para isso. Vocês todos se inscreveram neste evento com o propósito de aprenderem mais para ensinar melhor. Se é verdade, diga glória a Jesus. Creio que vocês já foram muito abençoados, como eu fui abençoado pela ministração da professora Elita que nos antecedeu, e o Espírito de Deus tem reservado um pouco mais para nós ainda hoje, amanhã também. Todos vocês receberam a apostila? Levante, por favor, os que receberam a apostila aí. Levante, sacuda ela assim, ó. Muito bem. Cadê a mídia? Aproveita a mídia. Tirou uma foto bem bonita aí agora, ó. Essa foto vai ficar histórica, hein? Muito bem. Leiam a apostila na íntegra em casa. É óbvio que nenhum dos ministrantes, a irmã Elita, eu, pastor Ednilson, não temos a pretensão de esgotar em nossa ministração todo o conteúdo que escrevemos para vocês. Esperamos contar com a atenção, a disposição de vocês lerem o texto integralmente em casa. E uma coisa vocês vão perceber é que em ambos os textos, ou em todos os textos escritos pela professora Elita, por mim, pelo pastor Ednilson, existem alguns pontos que são bastante idênticos, sobretudo ali na fase da introdução, na parte da introdução de cada texto, quando estamos conceituando pós-modernidade e os seus principais aspectos. Mas não tenham isso por redundância enfadonha e desnecessária, não. É uma repetição que não foi combinada, digo, né? Nós não conversamos entre nós na fase preparatória desses textos. Se tivéssemos feito, certamente teríamos aparado um pouquinho isso, mas é bom para vocês terem essa ênfase, porque é o tema geral deste evento, né? Fala sobre pós-modernidade e os desafios da educação cristã, e eu estou certo de que vocês sairão desta conferência EBD 2025 muito conscientes, inteirados do que é a pós-modernidade, do que são seus principais aspectos, e como nós, enquanto professores cristãos, educadores cristãos, devemos reagir para garantir que o ensino da palavra de Deus seja oferecido a cada semana, promovendo mudança de vida, transformação de vida, como a professora Elita muito bem enfatizou. Por favor, abra sua apostila na página de número 6, onde você poderá localizar o texto referente a esta minha primeira ministração, com o tema já apresentado: formação de valores cristãos em uma cultura de desconstrução. E aí eu transcrevo para vocês um texto bíblico que eu extraio da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, usando a versão certamente mais popular, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, na sigla ARC. E aí eu queria pedir para você me acompanhar em voz alta na leitura desse texto, conforme está na apostila, para que possamos recitar esse texto em um coro uníssono, em uma única voz. No 3, 1, 2, 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Por gentileza, para a pessoa da sua esquerda ou direita, diga para ela: haja o que houver, venha o que vier, tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus irmãos, uma rápida consideração sobre esse texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo, na sua segunda e última carta, escrita ao então pastor da pujante cidade de Éfeso, uma cidade muito promissora, por ali já tinha passado, além do próprio Paulo, Priscila e Áquila, um casal fabuloso. Por ali tinha passado Apolo, um pregador eloquente e fervoroso. E Paulo deixou os cuidados daquela igreja sob a liderança do jovem obreiro Timóteo. Vejam vocês a responsabilidade que ele tinha de ser o embaixador, um delegado do apóstolo Paulo ali, depois de Priscila e Áquila, depois de Apolo. Paulo prevê no texto que ora lemos um esfriamento espiritual, uma deserção da sã doutrina, um abandono, uma evasão da sã doutrina. E prevendo isso, sob inspiração do Espírito Santo, ele orienta o jovem líder que ali está a não afrouxar as rédeas, a não recuar do seu propósito, a não suavizar a mensagem, a não oferecer um cristianismo ao gosto do freguês, mas a preservar os marcos antigos que muito custaram aos profetas, ao Senhor Jesus e aos apóstolos de Cristo. Então Paulo orienta Timóteo a que preserve intacta a sã doutrina, que seja fiel na transmissão da palavra de Deus, porque só ela pode transformar vidas, só ela pode gerar caráter que a Deus agrada, aprovado pelo Senhor. Somente a pregação e o ensino persistente da palavra de Deus, com fidelidade, pode construir uma igreja santa para a eternidade. Agora, olhem uma observação interessante nesse texto, irmãos. Paulo diz que vai vir um tempo, e esse tempo já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira ou comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, paixões, desejos carnais desenfreados, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Qual é a observação interessante que eu extraio daqui, neste momento introdutório? Se você quiser, você pode tomar nota. Os últimos dias são marcados, conforme o texto bíblico, não exatamente por uma aversão à igreja, por uma aversão à congregação, à reunião, e nem mesmo por uma aversão ao ensino. Os últimos dias, e esse tempo de pós-modernidade que nós vivemos, é caracterizado pela, e aí vou usar uma expressão da professora Elita, ressignificação de tudo isso. Dito de outra forma, os crentes e os mundanos não se enfastiaram de igreja, não cansaram de igreja, eles continuam querendo igreja. Se o mundo tivesse cansado de igreja, não se abria mais igreja no mundo, não tínhamos igreja concorrendo porta a porta, não tínhamos tantos novos ministérios começando todo dia. O fato de termos uma explosão denominacional no Brasil demonstra que o povo continua querendo igreja, querendo congregação, querendo reunião. Mesmo o pretenso fenômeno social do desigrejamento, na verdade ele não é um abandono da igreja, é uma ressignificação da igreja. É a história das pequenas comunidades, das pequenas igrejas reunidas nos lares,
Mas o ser humano, ele tem sede de relacionamento. O ser humano tem sede de convivência. O ser humano não foi feito para viver sozinho, isolado. Aliás, foi a primeira constatação que Deus fez acerca do homem, ainda no Éden: não é bom que o homem esteja só. O movimento de desigrejamento, ou o movimento de isolamento social, é contrário à natureza do ser humano. Paulo aqui diz que o que as pessoas vão resistir e recusar não é a ideia da igreja, da reunião, da congregação, nem mesmo do ensino em si. O que eles não vão suportar é a sã doutrina. O que eles vão recusar é a verdade. Mas eles continuarão amealhando, buscando para si doutores que lhes ensine, mas de acordo com as suas preferências, de acordo com os seus gostos. Ou seja, não se recusa a reunião, não se recusa a assembleia, o ajuntamento. O que se recusa é os que pregam a verdade. O que se recusa é os que expõem as escrituras e denuncia pecado, denuncia o trambique, denuncia a inveja, a corrupção, o adultério. Esses nós não queremos. Vamos continuar nos reunindo. Queremos igreja, mas nós não queremos gente que nos fale de pecado. Não queremos gente que denuncie a nossa imoralidade. Não queremos gente que nos incomode. Queremos gente que nos afague. E essa é a realidade presente. E isso tem tudo a ver com esse tema maior que foi adotado de forma bem inteligente, creio direcionada pelo Espírito Santo, para essa conferência. Chegarão dias em que não suportarão a sã doutrina. Eles até querem doutrina, mas uma doutrina diluída, uma doutrina água com açúcar, uma doutrina apenas de psicologia motivacional, mas que tenha doutrina, que tenha ensino, que tenha palavra, desde que não seja aquela palavra que confronta, desde que não seja aquela palavra que expõe os nossos pecados, desde que não seja aquela palavra que denuncia os meus vícios, os meus desvios morais, a violência doméstica, a traição no casamento, a rebelião de filhos contra pais. Se não for esse tipo de mensagem, aí a gente até paga para ouvir o pregador bacana e o pastor bacana que estiver juntando gente, pregando e ensinando lá. Quem entende isso aqui? Então esse é o grave problema da igreja pós-moderna. Não é recusar igreja, não é recusar relacionamento, não é recusar ensino. Eles nem recusam o ministério de mestre ou doutor. O que eles querem é doutores ou mestres, professores, pedagogos, que lhes satisfaça os seus caprichos e que alargue a porta do céu, que alargue o caminho para o céu e que diga para eles: venham como está, permaneçam como estão e está tudo certo, porque Deus é good vibes, Deus é só amor, Deus é só alegria, Deus é só folia. Mas graças a Deus, porque a Igreja Assembleia de Deus em Santarém ainda tem compromisso com a sã doutrina e com a verdade da palavra de Deus. Se você quer confirmar isso comigo, levante as mãos para o céu e diga amém. Muito bem. Então não é suficiente ser igreja, não é suficiente nos reunirmos, não é suficiente termos ministério de ensino. É preciso que sejamos uma igreja saudável, é preciso que tenhamos ministério de ensino comprometido com a verdade das Escrituras, e é preciso que tenhamos muito mais interesse em agradar aquele que nos alistou para a guerra, do que agradar os nossos companheiros de batalha, que por vezes são melindrosos e querem ser tratados assim, como dizemos lá na Paraíba, querem ser chalerados. Será que tem crente aqui muito mimado, muito dengoso, que gosta de ser chalerado? Se tem alguém que merece ser chalerado, tratado com beijos e afagos todos os dias, é Jesus Cristo nosso Senhor.
Diga para o irmão ou irmã do seu lado: quanto a você, prepare-se que vem peia. Muito bem. No primeiro ponto aí do texto que eu produzi para vocês, introdução, eu digo que há uma urgência na formação cristã neste contexto atual. Vivemos em uma era marcada pela chamada cultura da desconstrução, um ambiente sociocultural que questiona, relativiza e muitas vezes rejeita princípios, tradições e verdades consideradas absolutas por séculos. São os tempos que Paulo já previu, conforme o texto que lemos. Eles recusarão dar ouvidos à verdade. Já estamos vivendo esse tempo. Não queremos verdade. Aliás, quem tiver sua verdade, que guarde para si. Quem nunca ouviu essa expressão? Porque você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e temos que conviver assim, com as nossas diferenças e individualidades. Esta é uma realidade muito antes prevista nas Escrituras. A fé cristã bíblica, com sua ética firme, diga comigo, ética firme. Não é uma ética circunstancial, não é uma ética que se amolda à cultura vigente. A nossa ética, ela é firme, ela é inabalável. O que Deus diz em sua palavra sobre vida, sobre casamento, sobre família, sobre trabalho, sobre relação com dinheiro, sobre política, sobre nossa relação com o meio ambiente, o que Deus diz na palavra, dito está, e é uma coluna que permanece por toda a eternidade. Nós não podemos ajustar a nossa ética, nossa ideia de valor de vida, o que é o casamento, o que é a criação de filhos, o que é o trabalho, a relação com o dinheiro, por conta das tendências do momento. Por exemplo, uma forte tendência do nosso momento hoje são as bets, são os jogos de aposta. Olha que Jesus já começa a tocar na ferida de alguém aqui agora, hein? E tem muita gente aí, isso é dado oficial, não é axiologia não, é dado oficial. Muita gente pobre que recebe Bolsa Família, empenhando um Bolsa Família nos jogos de aposta, mandando dinheiro para o tigrinho. Porque se criou uma cultura, e olha como Satanás é sujo. Olha como Satanás é sujo. Tem uma bet aí que a propaganda dela é: profetize. Profetize na bet que você vai ganhar. Eles estão sequestrando o vocabulário cristão pentecostal. Mas vê como o diabo é grudento, como ele é sujo, como ele é fedido. Ele sequestrou o nosso vocabulário pentecostal e colocou agora em jogos de aposta. Profetize, faça. Antigamente se dizia faça uma fezinha, mas agora não é mais só faça uma fezinha, é profetize que você vai ganhar. E o tigrinho está devorando as economias de muita gente. Tem muito jovem, tem muito pai, até mãe de família viciado. Alguns viraram realmente dependentes desses jogos. Só vai para trás. O diabo ele é assim, ele arma um laço, ele faz você ganhar 10 real aqui, 20 real ali, para te escravizar e montar na tua cacunda, e depois você não consegue mais se livrar desse mal. Mas a palavra de Deus quebra todo o jugo esta noite. Se alguém chegou aqui hoje trazendo o tigrinho no bolso, no seu celular, em nome de Jesus, você vai apagar esse demônio da sua vida hoje, porque o sangue do Cordeiro de Deus corre sobre esta congregação e te liberta. A ética cristã pautada na palavra ensina que o nosso ganho vem do suor do nosso rosto. Deus disse a Adão, estabelecendo desde o Éden qual é o parâmetro para a nossa provisão doméstica diária: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Diga para a pessoa do seu lado: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Diga assim: quer comer? Tem que suar.
Quem anda atrás de vida fácil, quem anda atrás de ganhar na loteria e não quer mais trabalhar, quem anda aí se envolvendo com um sistema de pirâmide, cuidado que nesses dias você se quebra, a vergonha é grande e você vai cair em falência. Jesus lhe diz esta noite: o pão que você precisa eu ponho na sua mesa, a roupa que você precisa eu ponho no seu guarda-roupa, o dinheiro para pagar os boletos e as faturas eu mando, mas eu mando por meio do trabalho. Vá trabalhar, que é o que você precisa fazer. Está ouvindo, jovem? Você que anda aí apostando no seu time, no seu jogador, viu? Você que está aí fazendo uma fezinha no Botafogo, no Flamengo, você tome vergonha na sua cara. Coloque sua fé naquele que se senta no alto e sublime trono. Jesus ensinou na oração modelo orarmos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer pão? Procure na presença de Deus, porque pão Ele tem para você. A fé cristã bíblica, com sua ética firme e doutrina sólida, diga doutrina sólida. Ela é sólida, ela não é líquida. O filósofo polonês Zygmunt Bauman, ele escreveu bastante no século passado sobre a liquidez dos relacionamentos, das crenças, da sociedade pós-moderna. Ele fala da pós-modernidade líquida, e a ideia de líquido na teoria do Bauman é para dizer que as coisas facilmente se ajustam, se adequam às tendências do momento. Não há segurança, não há estabilidade, não há firmeza. As coisas se dissolvem muito rápido, como água, como líquido. Você derrama água em qualquer recipiente, ela se acomoda e facilmente evapora. Infelizmente tem muitos crentes e igrejas que estão indo nessa toada. Igrejas líquidas, teologias líquidas, pregações líquidas, que se ajustam às tendências do momento, que vão se adequando a essas realidades e se submetendo a elas. Mas igrejas líquidas, com pregações líquidas, com teologias líquidas, facilmente evaporam. A igreja que permanece para sempre e cruzará os lindos portais de pérola, ela é uma igreja que tem doutrina sólida. É por isso que Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte. Coluna da segurança, baluarte é o que ergue e apresenta. A igreja é a coluna e o baluarte. Ela é aquilo que traz ao mundo a firmeza da doutrina e é o que apresenta ao mundo a doutrina. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser uma igreja ajustável ao mundo. Isso não tem nada a ver com adequar as nossas metodologias de ensino. Eu falo sobre a necessidade de adequarmos as metodologias de ensino, a irmã Elita também, pastor Edenilson também. Entretanto, estamos muito cientes do que isso significa. Atualizar os métodos de ensino é uma coisa, atualizar a mensagem é outra. A mensagem não precisa ser atualizada, a mensagem é a mesma, pois passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre, disse Jesus. Então não podemos trocar a pregação evangélica bíblica, não podemos substituir a escola bíblica dominical por outros encontros de moda, porque tem igreja pelo Brasil afora fechando as portas da EBD para abrir um café da manhã, para abrir um chá das tias, para mandar os obreiros ir para um campo de futebol. Tem igreja por aí que já tem time de futebol de obreiro. EBD não tem não, mas os obreiros estão lá no domingo de manhã jogando uma peladinha, quebrando as pernas. É o diácono dando um carrinho no presbítero, é o presbítero ameaçando o diácono de disciplina. Oh, irmãos, nós precisamos de diáconos biblificados, precisamos de presbíteros biblificados. Quer fazer um time, amigo? Faz um time de mestres da palavra de Deus para ensinar as escrituras ao povo.
tem que ter solidez, tem que ter substância, tem que ter segurança. A fé cristã bíblica, com sua ética firme e doutrina sólida, tem sido alvo constante de questionamentos, sendo muitas vezes taxada de antiquada. É assim que o mundo olha para nós, e é assim que as falsas igrejas olham para nós. Ah, vocês são antiquados, vocês são intolerantes. Quem nunca foi chamado de intolerante, levante a mão. Vocês são intolerantes. Pois é, com o pecado temos que ser mesmo. E quem é que diz isso? Judas, irmão do Senhor, não Iscariotes, o irmão do Senhor que escreveu um livro coladinho com o Apocalipse. Judas diz: compadeçam-se daqueles que estão caindo nas chamas, arrebate-os do fogo, mas odiando até a roupa manchada pela carne. O que significa? Amem os pecadores, mas odeiem o pecado. Amem os adúlteros, mas continuem aborrecendo o adultério. O adúltero, vamos discipliná-lo, vamos tratá-lo para reintegrá-lo à comunhão, vamos acompanhar, vamos cuidar dele, dela, dos filhos, vamos dar assistência, porque as pessoas precisam serem amadas. Mas o pecado que feriu um casamento, o pecado que destruiu uma família, o pecado que escandalizou uma igreja, o pecado não deve ser jamais banalizado e acalentado. Ele tem que ser odiado. Odiado. Adultério é pecado e deve ser odiado. Corrupção é pecado e deve ser odiada. Trambicagem é pecado e deve ser odiado. O crente trambiqueiro a gente perdoa, se for possível até ajuda a pagar uma conta, mas a gente tem que ensinar ele a deixar de ser cabra safado e nunca mais fazer conta que não pode pagar. Porque a igreja tem que ter compromisso com a ética de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. Não, irmão, tem nada não. Quem nunca teve o nome pendurado, não é mesmo? Conversa de trambiqueiro. Você que comprou a natura da irmã e não pagou, pague. A irmã está lhe esperando, e ela está aqui para receber seu dinheiro hoje. Não vá comprar na cantina se você está devendo essa irmã não, viu? Vá pagar ela primeiro. E se sobrar, compre lá na cantina. Deus abençoe as irmãs da cantina, viu? Garanta meu lanche aí em nome de Jesus. Diga comigo: o pecado não pode ser tolerado. E o pecador precisa ser tratado. O que é essa cultura de desconstrução? O ponto 2 eu coloco aí já na página 7. A desconstrução cultural não é apenas uma teoria filosófica. Ela se tornou uma mentalidade predominante entre intelectuais, os formados na PUC, na USP, Harvard, Cambridge, Ohio, que o parta, o diabo a 4. Os intelectuais, os formadores de opinião. E hoje todo mundo é formador de opinião na internet. A gente vive a época dos influenciadores. O cara não tem formação nenhuma, mas comenta tudo. Não se especializou em nada, mas dá pitaco de tudo. E é engraçado que essa turma dorme anônima e acorda famosa com 1 milhão de seguidores por conta de um videozinho, de uma dancinha no TikTok. Formadores de opinião, os quais arrebatam multidões de leigos para um abismo de engano e ilusão. Pedro já falava sobre eles. Prometendo liberdade, tornaram-se escravos da sua própria concupiscência. E quantos? Quantos formadores de opinião, artistas, intelectuais globais não estão aí pregando liberdade, individualismo, respeito à verdade alheia, mas na verdade prometendo liberdade às pessoas, estão pastoreando estas pessoas para um abismo de perdição eterna. Que Deus tenha misericórdia deles. Agora, entre esses intelectuais e influenciadores, encontram-se até mesmo falsos pastores, pregadores e teólogos casados com o mundo. Lembram-se da igreja de Pérgamo?
a igreja casada com o mundo, lá no livro do Apocalipse, essa é uma realidade do nosso tempo também. Vejam vocês a concorrência desleal, porque nós, igreja séria, de ética firme, de doutrina sólida, não estamos competindo só com o mundo descrente, não estamos concorrendo só com ateus, com os filósofos deste mundo. Nós estamos concorrendo também com falsos pregadores, com falsos pastores, com falsos teólogos, que a Veja adora chamá-los para dar entrevista, que a Globo adora colocá-los em roda com Pedro Bial para bater uma conversa espontânea e tranquila. Os queridinhos da mídia são aqueles que afagam a mídia, são aqueles que dizem: não, realmente, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, gravem o que vou lhes dizer, está sendo transmitido, e vocês que nos assistem em casa, se quiserem fazer o corte, façam e divulguem o quanto vocês quiserem. Desconfie de todo e qualquer crente que vai a um programa de televisão com ímpio para bater nos crentes, para criticar os crentes. Desconfie. Não, mas é uma análise crítica da situação. Irmão, quer fazer análise crítica da situação? Se inscreve na conferência da EBD e vem fazer análise crítica aqui. Se quer repreender teus irmãos, repreende eles aqui. Vai dar aula na EBD, vai para o seminário, aí tu faz análise crítica. Mas tu quer dizer para mim que tu quer fazer uma análise crítica sobre a igreja perante os ímpios? Eu comparo esse povo, sabe a quem? Aquele mordomo infiel da parábola que Jesus contou, que quando o Senhor se retirou para uma viagem, o mordomo infiel, o que foi que ele fez? Passou a tomar cana com os ímpios, encher a cara com os bebuns e voltou para casa para bater nos conservos, nos seus próprios irmãos. Tem muitos deles hoje assim, os queridinhos da Globo, os queridinhos da Folha de São Paulo. Eles vão lá para se embriagar nas filosofias mundanas, aparecem diante das câmeras para falar mal da igreja, ladeado de ímpios, mordomos infiéis. Nem quero saber que nome tem, nem quero saber que faculdade fizeram, nem quero saber quantos livros escreveram, e nem quero saber o peso daquilo que dizem. Se vocês se sentam com ímpios para bater na noiva do Cordeiro, vocês são tão ímpios quanto eles. Entre esses intelectuais e influenciadores estão falsos pastores, falsos pregadores e falsos teólogos casados com o mundo. São ministros de Satanás, fazendo oposição à verdade de Deus no mundo, contribuindo com a desconstrução dos dogmas cristãos. Quem nunca viu um pastor famoso no Brasil chegar diante das câmeras em um culto de sua igreja e dizer: nós precisamos atualizar a Bíblia Sagrada, não faz mais sentido continuarmos falando mal do homossexualismo, Deus ama a todos, os gays também podem ser batizados nas águas. Nós oramos pelos gays, pelas lésbicas, pelos travestis, desejamos a salvação e a libertação de todos eles. Entretanto, homossexualismo continua sendo antinatural, e a igreja não tem que suavizar a sua mensagem para ser mais palatável à comunidade LGBTQIA+. Eles tomaram quase que o alfabeto todo. Que cada um tenha suas escolhas, que cada um siga o seu caminho como bem entender. Deus nos deu livre-arbítrio. Entretanto, a igreja, dizia W. Tozer, ela não está no mundo para fazer diplomacia, ela está no mundo para entregar um veredicto, um ultimato de Deus. E o ultimato de Deus é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se há em Santarém algum professor titubeando acerca disso na classe, tirem-no da classe e mandem-no de volta para o discipulado, como aluno e não como professor.
Se tem algum professor que ainda duvida sobre o aborto, não, veja bem, né? Porque é melhor a mulher abortar do que o menino nascer numa família pobre e viver na miséria e na escassez. Então é melhor matar uma criança inocente no lugar onde ela deveria estar mais protegida, que é o ventre de sua mãe. Louco! Mas é melhor do que a pobreza. Há uma outra alternativa, que é essa criança ser gerada, essa criança ser amada, a mãe ser acompanhada, a igreja, se preciso, acobertar com oração, aconselhamento e acompanhamento psicológico, e o ministério da diaconia colocar para funcionar, para suprir a necessidade dessa mãe e dessa família, e jamais permitir que essa criança passe fome. Há uma outra alternativa viável, estabelecida na palavra de Deus, que nada tem a ver com a morte desta criança. E se você é professora, comunista, socialista, escondida, está ensinando diferente, você precisa primeiro se arrepender e renunciar ao cargo. Eu digo sem medo de errar, olhando na bila dos olhos de todos vocês aqui hoje. Professora comunista do sovaco cabeludo que vai para a sala de aula dizer que não tem nada de mais abortar, você tem que primeiro se arrepender dos seus pecados e sair da frente dessa sala e deixar uma mulher de Deus com sangue nos olhos e unção na alma ensinar a palavra de Deus àquelas mulheres. Pois a Bíblia diz que as mulheres de mais idade devem ensinar as mais novas a amar seus maridos e a amar os seus filhos. Tudo que a igreja não precisa é de professora ensinando a mãe a matar seus filhos. Ministros de Satanás fazendo oposição à verdade de Deus. Não, mulherzinha, deixa de ser besta, mulherzinha. Pois se eu fosse tu, já tinha dado um fora naquele homem e já tinha arrumado outro e botado na cara dele para mostrar que você é mais. A serpente está falando pela sua boca, minha irmã. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é conselho que mulher crente dê para jovem casada? Aconselhando a moça crente a botar um pá de chifre no marido. Mas ele merece, e você merece ir para o inferno com ele. Aconselhe essas meninas a amar, a perdoar, a vigiar, a ser mulher sábia que edifica a sua casa, e não a tola que com as próprias mãos destrói. Ministros de Satanás fazendo oposição à verdade de Deus no mundo, contribuindo. Como é que pode uma igreja, como é que pode um educador cristão contribuir com a desconstrução de dogmas? Preservação da vida desde o ventre materno é um dogma. O casamento heterossexual e monogâmico, um homem e uma mulher, é um dogma. Como é que pode um teólogo se opor a isso, desconstruir isso? Está fazendo parceria com Satanás. Cristianismo açucarado, diluído em antropocentrismo, que é uma característica da pós-modernidade. Na Idade Média, Deus está no centro, a religião conduz o pensamento humano. Vem a modernidade, tira Deus do centro, coloca o homem no centro, e essa herança persiste até hoje. O homem como a medida de todas as coisas, sem Cristo, sem cruz e sem doutrina. A desconstrução cultural promovida por esta, eu chamo de Liga do Mal. A irmã Elita Beltrão já falou aqui de vários personagens dos quadrinhos, dos desenhos e dos filmes. Pois bem, a Liga do Mal. Tem a Liga da Justiça, né? Combate, uma Mulher Maravilha e aquela coisa toda. E tem a Liga do Mal, com alguns famosos deste país que você sabe quem são, não preciso dizer o nome deles aqui. Atua através de mídias, sistemas educacionais, redes sociais e discursos ideológicos para promover relativismo moral, diga relativismo moral, que é a ideia de que não existe verdade absoluta, tudo é relativo. A verdade sua pode não ser a minha, o pensamento religioso não é definidor, nem mesmo a Bíblia Sagrada tem peso e autoridade para determinar nada, é o pensamento relativista. Desconfiança de autoridades tradicionais, incluindo pais, igrejas e a própria Bíblia. É por isso que estamos lidando com a sociedade cada vez mais enferma,
cada vez mais rebelde, os jovens rebeldes sem causa. O menino dormiu e acordou com um mau humor terrível, não quer mais morar dentro de casa com os pais, agora quer morar sozinho. Odeia tudo e todos, é o aborrecente, né? Aborrece tudo e todos, não gosta de nada, não gosta de ninguém. E a gente está lidando hoje com uma meninada cada vez mais insubmissa, uma meninada que não pede mais bênção a pai e mãe, uma meninada que não chama mais pai e mãe de senhor, de senhora, é tu, é você. Cadê as mães das sandálias havaianas? Cadê as mães dos cabos de vassoura? Para botar essa meninada nos eixos outra vez. Não precisa usar de violência, de agressão, não, mas uma palmadazinha dada com jeito, né? Você orando, Jesus, põe fogo nessa minha mão, Jesus, aqui, nessa aqui, Jesus. Como é que pode, irmão? Eu com 8 anos de idade, 9, 10 anos de idade, já capinava mato dos vizinhos para ganhar R$10, peneirava goma para minha mãe vender tapioca na rua. Eu pegava uma caixa de isopor, minha mãe fazia din e eu ia para as praias de João Pessoa vender. Aí hoje eu fico vendo essa meninada de 18, 17, 16, 20, 22 anos, geração neném, nem estuda nem trabalha, acorda de 10 horas do dia, a menina acorda com bucha no cabelo e pergunta: maninha, cadê o meu todinho? O garotão de 17 anos: painha, o senhor não pagou a internet esse mês não? Foi, painha, que eu estou querendo acessar a internet para assistir a Champions League e não estou conseguindo. Mas vá procurar o que fazer, rapaz. Cabra de 18 anos não sabe o que é um calo na mão. Menina de 18 anos não sabe o que é cozinhar um arroz. Ou porque o pai e a mãe mal criaram, deixaram a coisa muito frouxa dentro de casa, não disciplinaram como deveriam. Porque meu pai dava 6:30 da manhã, nós naquela época éramos muito pobres, viu, Jacirlei? Graças a Deus hoje eu não sou mais muito pobre, sou só pobre. O muito não é mais, mas a gente era muito pobre. Dormíamos em cima de trapo, de pano velho que minha mãe esticava no chão, numa família grande, 10 filhos. Mas dava 6:30 da manhã, meu pai estava lá dando bicudo: acorda, menino, passarinho não deve nada a ninguém, essa hora já está trabalhando e vocês aí dormindo. E fomos criados assim, acordando cedo, aprendendo o valor do trabalho. Aí fica uma molecada hoje, aí fica o garotão de 18, 20 anos. Essas meninas da igreja são tudo Maria Gasolina, só quer os que aparecem de moto e de carro. Deixa de ser preguiçoso e invejoso, rapaz. Tu fala isso porque tu não estuda, tu não trabalha. E segundo diz a minha mãe, que a mãe dela dizia: casar com um preguiçoso é pedir esmola para 2. Doida é a menina que quer se envolver com você mesmo. Você não estuda, você não trabalha, você não tem cara na mão. Além do mais, você nem é tão bonito, aí não ajuda. Anda parecendo um esmoléu, velho, com a coluna envergada. Ajeita essa coluna, rapaz. É a mão fina, fala fino, é um gesto meio coisado assim, meio malemolente. Aí fica falando que as meninas não querem nada com você. E não é pra querer mesmo, não. Vai arrumar uma enxada, vai capinar mato, vai engrossar essas mãos, vai endireitar essa coluna, vai tomar juízo na sua vida. Porque relacionamento não é só bitoquinha não, meu amigo. Não é só amasso não, meu amigo. Relacionamento é filho para criar, é boleto para pagar, é casa para sustentar. E não dá para levar isso só no boi-maria não. Tem que ter juízo e coragem na vida. Diga: fala mais, Jesus, que os jovens recebem, os jovens ouvem. Submissão aos pais é necessário. Respeito pela igreja como coluna e baluarte de Deus. Submissão à autoridade inerrante e infalível da Bíblia Sagrada, o único livro que se pode chamar de livro sagrado no mundo. Mas essa sociedade que se acostumou com a desconstrução dos valores, ela reinterpreta.
a história e os textos sagrados, que era o que a irmã Elita colocava aqui. As narrativas, vivemos em um mundo de narrativas, um mundo que não quer a verdade, que é a fábula. Um mundo que quer aquilo que decidiu e não aquilo que Deus determinou. E aí nós temos a recusa dos fatos relacionados à palavra de Deus. Aí nós temos a teologia liberal, dizendo, não, veja bem, na verdade a criação, como está lá em Gênesis 1 e 2, ela não aconteceu literalmente assim. Imagina se uma mulher jamais ia conversar com uma cobra no Éden. Isso é um relato mitológico, lendário dos judeus, assim como a história do Saci Pererê, da comadre Flozinha, do Curupira, para ensinar uma lição de moral às pessoas, mas não que esses fatos aconteceram. Tem até uma instituição que leva o nome de Assembleia de Deus neste país, uma instituição, um seminário teológico por aí, cujo livro que compõe a grade curricular já ensinava aos seus alunos que os 8 primeiros capítulos da Bíblia não são literais, são mitológicos. A criação não aconteceu como está lá, porque eles preferem acreditar e seguir a teoria evolucionista. A conversa entre Eva e uma serpente nunca aconteceu, porque animal não fala. O dilúvio também nunca aconteceu, aquilo ali é apenas uma metáfora, é uma alegoria. Eles tornam alegoria aquilo que tradicionalmente foi recebido como fatos, como literalidade. Mas por que eles fazem essa troca semântica? É para se adequar aos novos tempos, porque é próprio da pós-modernidade reinterpretar, ressignificar, porque ressignificando eles diluem a mensagem, eles enfraquecem o peso da mensagem. Não existe pecado universal se não existiu a queda no Éden. Se Adão e Eva não existiram como personagens de fato, então o pecado que eles cometeram também não existe de fato, logo não existe pecado universal. Vocês entendem a artimanha de Satanás? Eles desconstroem uma verdade para poder sustentar uma mentira e acomodar as pessoas. Mas a igreja precisa continuar ensinando na escola bíblica dominical que Deus criou o mundo em quantos dias, irmãos? Em quantos dias, irmãos? Em 6, não foi em 7, porque no 7º ele descansou. A igreja precisa continuar ensinando que Deus criou Adão do pó da terra, homem, e criou Eva da costela de Adão, uma mulher. E que Deus definiu o parâmetro para o casamento, um homem e uma mulher unindo-se em amor para constituir uma família. A igreja precisa continuar ensinando que o pecado é real, aconteceu no Éden, e com Adão e Eva a humanidade inteira foi arrastada para um abismo de pecado, de modo que o homem já vem ao mundo debaixo do jugo do pecado, precisando se libertar, e a libertação para esse jugo não está em outro nome a não ser no nome de... Eita, que esses professores aqui estão todos, graças a Deus, comprometidos com a verdade. Mas a sociedade da desconstrução que nós vivemos é uma sociedade que enaltece o eu. Não, a minha opinião. E isso às vezes, irmãos, é perigoso até na EBD. Até na EBD às vezes a gente vê esse individualismo pós-modernista, pastor Edenilson. Quando às vezes o professor está ensinando algo, expondo a Bíblia e explicando à luz da Bíblia, às vezes o aluno vem e traz a opinião dele, que não há nenhum problema, o aluno ter a sua opinião, o aluno comentar, não tem nenhum problema nisso aí. Mas o problema é quando, mesmo depois de confrontado pelo texto sagrado, mesmo depois de confrontado pela revelação, pastor Josias, das Escrituras, a pessoa continua dizendo assim: não, mas é a minha opinião. É a minha opinião. Aí eu gosto de um meme que eu já vi na internet, eu até já compartilhei, e imagino que vocês também já viram. É um meme que mostra assim: a pessoa com um ônibus, motorista que, sei lá, colocou um ônibus em cima de uma linha do trem, parou ali, quebrou, faltou gasolina, desatentou, não sei. Ele estacionou o ônibus em cima de uma linha de trem. O ônibus, aí coloca lá, é a minha opinião. E lá vem o trem carregado de aço. Sabe o que é o trem? É a Bíblia Sagrada. O que é que a Bíblia Sagrada, o trem carregado de aço, vai fazer com o ônibus estacionado em cima da linha do trem? Irmãos, onde a palavra de Deus fala, a gente se cala.
porque senão ela passa por cima e mói você todinho. Todos nós temos direito de opinar, de comentar, mas uma vez que identificamos o que a Bíblia diz e fomos por ela convencidos, não temos mais que ficar, não, mas tem que respeitar a minha opinião. Não, irmão, não tenho que respeitar a sua opinião, eu tenho que respeitar a verdade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é assim, assim é. Você não tem que ficar opinando. Isso é individualismo, isso é pós-modernismo. É você querer que as pessoas respeitem a sua opinião, mesmo quando a sua opinião não tem qualquer fundamento. Desculpem, eu respeito o direito de todos opinarem, mas não tenho preso por opiniões infundadas. Eu tenho preso por opiniões que tenham o mínimo de fundamentação, o mínimo de argumentação razoável. E deixa eu dizer aqui o que já disse 300 vezes em outras oportunidades em Santarém: professores e professoras de EBDs, vamos acabar com a axologia na escola dominical. Não, porque eu penso, a minha opinião, acabe com isso. Você é professor de Bíblia. Diga para o irmão ou irmã do seu lado, diga: você é professor de Bíblia. Diga para ele ou para ela, diga: ensine de acordo com a Bíblia. Diga para ele: maneje bem a palavra da verdade. Porque nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Eu não passei uma semana de tribulação, de luta, para chegar no domingo de manhã, feito o esforço de acordar cedo para ir à escola dominical, para ficar ouvindo um professor durante 1 hora. Eu penso que, a minha opinião que, te cala, abre a Bíblia, lê o texto, explica o texto e mostra o que é que Deus diz. O que é que Deus diz? Professor de escola dominical tem que ser como os profetas de Israel: quando abrir a boca, dizer: assim diz o Senhor. Levante a sua Bíblia agora, levante a sua Bíblia agora e diga comigo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Diga: não é a minha opinião, não é o que eu acho, pois isso é pós-modernismo. O que importa é o que Deus diz, é o que está escrito. Está escrito, está escrito. E quem tem glória, diga glória a Jesus. Até porque não é escola de axologia dominical, é escola bíblica dominical. No terceiro ponto, na página 8, eu preciso correr. Nós temos o papel do educador cristão. Ele é mais que um instrutor. O professor da escola dominical é mais do que alguém que transmite informações bíblicas. E é claro que transmitir informações está dentro do nosso escopo de trabalho. É óbvio que nós também ensinamos transmitindo informação. O que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer. Mas é muito reducionista resumir a tarefa de ensinar a apenas informar. Informar é um elemento da prática pedagógica, do magistério cristão, mas o magistério cristão envolve muito mais. Eu digo que, embora informar, recitar versículos bíblicos, mostrar uma referência nas Escrituras Sagradas, seja uma atividade imprescindível, uma vez que precisamos passar adiante o conteúdo bíblico tal qual recebemos dos profetas e apóstolos, não obstante, o professor cristão é o que eu coloco aí? Um formador. Diga comigo: formador de mente e caráter. Howard Hendricks escreveu um livreto que virou um best-seller. Quem ainda não leu, leia. Publicado pela editora Betânia, em língua portuguesa: Ensinando para Transformar Vidas. Esse é um livreto que todo professor de escola dominical, veterano, experiente, tem que ter lido. Se não leu, adquira e leia. Ensinando para Transformar Vidas. Hendricks diz que a nossa missão não é apenas causar uma boa impressão, para os alunos saírem no final da aula dizendo: olha, o professor, rapaz, você viu? O homem fala o grego bonito, ele fala grego melhor do que eu falo português. Rapaz, impressionante. Você viu o quanto ele conhece, o quanto ele domina? Nossa missão não é só essa.
Até porque o foco da aula não sou eu, não é você. A aula, ela precisa ter o peso da transformação. Ela precisa modelar. Eu até cito aqui que a missão do professor cristão é moldar, à luz da Escritura, o pensamento e o comportamento de seus alunos. Aliás, bem disse o pregador inglês Charles Spurgeon, do século XIX, comparando o professor de escola dominical a um oleiro que trabalha modelando vasos. Spurgeon disse, e eu coloco entre aspas: os homens e as mulheres do futuro carregarão sobre eles as marcas dos professores de hoje. Vocês são oleiros do rei. No domingo de manhã não estamos apenas transmitindo informação, verborragia, palavreado, acúmulo de informação. Não somos só professores conteudistas que enchem o quadro. Ninguém gostava, vamos combinar, ninguém gostava da figura do professor conteudista. O professor que chegava na sala e metia o giz no quadro negro, escrevia, e no final dizia: agora copiem. Vamos ser sinceros, quem de vocês gostava disso? Você só escrevia quando você perguntava: tia, vale nota? E ela dizia: vale. Aí você copiava. Mas se não, o cancão piava, era ou não era? Não se pode reduzir o trabalho do professor ao conteudismo, ainda que o conteúdo seja indispensável. O professor, ele é um oleiro. Cada domingo, tenha isso em mente. A partir de hoje, se você não se percebia assim, perceba-se assim a partir de agora. Você é um oleiro de Deus na sua sala de aula. E por meio do ensino, da exposição, da explanação das Escrituras, da interação com seus alunos, ouvindo-os, tirando suas dúvidas, modelando as suas convicções sob a autoridade da palavra, o que você está fazendo? Você está modelando a matéria, você está dando forma ao barro, você está colocando este vaso na olaria de Deus e na fornalha de Deus, que são as Escrituras sagradas. E qual é o seu maior desejo? Não é que o seu aluno saia gritando o seu nome pelos corredores, dizendo: eu tenho um professor tampa. Não, o seu maior desejo, que é o meu maior desejo, creio, é poder ver esse aluno impactado, transformado, libertado, santificado pela palavra que você leu, estudou e se esforçou para compartilhar em sala de aula. Se é verdade, diga amém. Qual deve ser o nosso propósito? É aquele aluno trambiqueiro começar a pagar as contas em dia em função da aula que você ministra para ele. Qual é o seu propósito? É aquele aluno que chega com um casamento desarranjado, ao final do trimestre ele agora anda de mãos dadas com a esposa e é bitoquinha para lá e para cá, em função da aula que você ministra para eles, a palavra de Deus produzindo mudança de vida. Quem entende isso aqui? Qual é o seu propósito? É aquela moça que gosta de posar para o Instagram em poses sensuais, com super decotes, com roupinhas justas e coladas ao corpo. Ao final de um trimestre você volta para o Instagram dela e vê que agora há decência, há recato, há pudor, porque a palavra que você transmitiu causou uma santa inquietação na alma e ela entendeu: eu não posso continuar vulgarizando na internet, eu não posso continuar me comportando como uma Anitta na internet, como uma Lady Gaga na internet. Eu aprendi com minha professora que meu corpo é santuário, é lugar sagrado de Deus, e eu preciso zelar pela minha santidade, pela minha moralidade, e não me expor como um pedaço de carne a ser cobiçado na vitrine da internet por homens sensuais do outro lado. Eu preciso exalar o bom perfume de Cristo em cada palavra que eu disser, em cada gesto que eu der, em cada foto que eu publicar. Deus precisa ser glorificado em mim. Eu aprendi isso na escola bíblica dominical. Nós somos oleiros. A nobre e urgente missão dos oleiros do rei exige, eu digo aí no final da página 8, exige, diga comigo, paixão pela palavra de Deus. Professor tem que gostar de Bíblia. Professores de EBD que aqui estão, ouçam-me, eu preciso caminhar para o final.
Se você tem preguiça de ler a Bíblia, se você nunca leu a Bíblia uma vez toda na sua vida, se você se contenta só com aquelas referenciazinhas poucas na revista e até mal lê, eu lhe aconselho duas coisas. Preferencialmente siga o primeiro conselho: tome gosto a partir de hoje, em nome de Jesus. Desenvolva paixão, economize tempo com os jornais, com o futebol, com as novelas mexicanas, com os canais de streaming. Isso aí não vai dar de comer você não, meu filho, saia disso. E dedique-se mais à palavra. E não fique só nos salmos não, salmos é bênção, salmos é palavra de Deus. Mas leia os históricos, todos os poetas, os profetas maiores e menores, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, petrinas, joaninas, as cartas universais, o Apocalipse, coma o rolo todo. 66 livros, devore a Bíblia. Estabeleça uma rotina diária de leitura da Bíblia Sagrada. Cumpra o seu plano que você abandonou. Você até começou, não foi? Olha aí outra revelação. Eu não revelo CPF, RG e número de celular não, mas essas coisas aqui de vez em quando eu revelo. Você que até começou lendo lá a Bíblia, seguindo um plano de leitura anual em janeiro e fevereiro, mas quando foi em março você já tinha abandonado o negócio. Deus está dizendo: você se esqueceu, mas eu não esqueci não. O que seria de você se eu cortasse teu pão, tua água, tua luz, tua saúde de março para cá? O que seria de tu? Mais do que o pão que você come, você precisa da Bíblia. Mais do que a roupa que você veste, você precisa da Bíblia. Mais do oxigênio que corre neste ambiente, mais do que isso, você precisa da Bíblia. Desenvolva a paixão pela palavra de Deus. Se há uma preguiça aguda na alma, faça uma campanha de oração e libertação. Jesus, me liberta dessa preguiça. Porque não tem preguiça para estar no Instagram, não tem preguiça para estar no YouTube, não tem preguiça para estar rindo até 1h da madrugada na cama, desgraçando a vista e dando risada com os memes de internet. Agora quando pega na Bíblia para ler, dá 5 minutos, está cansando, está com coceira nos olhos, está cochilando, está dormindo. Está repreendida essa preguicite aguda da tua alma esta noite. Diga para a pessoa do seu lado, diga: te oriente, Jesus está falando contigo. Agora diz assim: e comigo também. O professor de escola bíblica dominical precisa ter vida coerente com os ensinos bíblicos, pois a pós-modernidade exige referências. Especialmente os mais jovens estão em busca de referências que tenham coerência. Ô irmão, é tanta coisa, pastor Josias, mas não dá. Deu 10 horas, senão vai ficar o senhor e eu aqui. Até o glorioso vai embora também, se você me demorar. Diga comigo: a igreja relevante para este tempo precisa ter a marca da coerência. Não dá, irmãos, não dá para a gente criticar cantor e pregador que cobra 10, 12 mil reais e a gente trazer ele para a nossa festa. Cadê a coerência? Não dá para a gente criticar cantor que quando vem toma uísque no hotel e ainda tem a sem vergonhice de pôr na comanda para a igreja pagar, e a gente querer trazer ele para o nosso centenário. E eu quero dizer aqui que todo mundo sabe. Os pastores presidentes sabem, os pastores de área sabem quem são os cantores cachaceiros, sabe, porque eu sei. Eu não sou pastor de campo e sei. Vocês transitam nas convenções, vocês conversam com outros pastores presidentes, vocês estão em contato com o mundo, vocês sabem quem são os tomadores de uísque, de pinga, vocês sabem, só trazem se quiserem, mas vocês sabem. Vocês sabem quem são os namoradores, que em cada cidade que passa tem uma bonitinha, vocês sabem. Só traz se quiser. Agora, se trouxer, perde autoridade.
perde a autoridade. Porque os mais jovens, com razão, vão olhar e vão dizer: oxente, peraí, oxente é lá no nosso Nordeste, né? Oxente, mas isso aí não é aquele que disseram que andava tomando cachaça nos hotéis? Esse aí não é aquele que disseram que onde passava tinha uma mulher? Está fazendo o que na nossa festa? Levando dízimo e oferta da viúva. Ah, Jesus vai pegar, viu, irmão? Ah, Jesus vai pegar essa gente. Vai cair um por um vai cair. Vai cair, porque essa igreja não pertence a homem, pertence a Deus. E Jesus já cansou desses falsários, esses falsificadores, esses mentirosos, tanto os convidados como os convidantes. Todos os dois estão errados, porque se sabe que está no desmantelo, não é para trazer. Mas traz por quê? Porque arrasta a multidão, junta gente, o povo vai, meu irmão, vai orar, vai evangelizar, abre a Bíblia, prega o evangelho e o Espírito Santo vai trazer. Não é o famoso, não, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Quantos eventos de missões deste país tem nome de evento de missão? No cartaz é 50 cantor e pregador. E quando você olha, você sabe, porque a gente está no meio, a gente sabe. O cara não cobra barato, não. É cantor e pregador que não sai de casa por menos de 5, 6 ou 7 mil reais. E quando desce no aeroporto, quer uma Hilux, porque ele não anda de Onix, não. Eu sei, vocês sabem. Vai buscar ele lá, de um utilitáriozinho humilde para você ver. Se ele não olha atravessado, se ele não fica bicudo. Aí arrecada dinheiro, dízimo da oferta, do pobre, da viúva, do assalariado, para encher o bolso dessa gente que não tem compromisso com Deus e com a ética divina. Vem, faz o movimento, desaparece. Coloque o presbítero da sua igreja, homem de Deus, professor de EBD, para pregar lá. Coloque a sua irmã cantora da sua igreja, serva de Deus santa, que tem família, que tem testemunho. Você sabe quem ela é, você sabe quem é a família dela, você sabe que ela é crente de Jesus. Coloca ela para cantar. Pode não juntar tanta gente, pode não dar tanta repercussão na mídia, mas vai repercutir no céu. Vai repercutir no céu. Coerência, meus senhores, coerência. Porque quando perdemos a coerência, perdemos o peso da voz e a autoridade. E não adianta depois ficar reclamando do povo, não. Ó Deus, fique de pé comigo, eu tenho que encerrar agora. Ó Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. A tua palavra nos confronta. A tua palavra nos adverte, nos alerta. A tua palavra nos toca profundamente. Ela vai nas entranhas da nossa alma, nos esconderijos da nossa consciência. Ó Deus, aqui está o povo a quem o Senhor chamou e capacitou com teu Espírito e com tua palavra, para serem ministros da tua palavra para a igreja, para serem professores de qualidade. Ó Deus, nos ajude a superar nossas falhas e nossos erros, nos ajude a melhorar nossos caminhos e alinharmos a nossa vida com a tua palavra, para que sejamos em tudo agradáveis a ti, para que tenhamos peso e voz com autoridade para falar a este mundo acovardado e temeroso que há um Deus nos céus que vive e reina para sempre. Ajuda, Senhor, esses meus irmãos aqui presentes a continuarem amando a tua palavra e se esmerando nela para transmiti-la de forma eficaz aos seus alunos a cada semana. Eu te oro agradecido por esses momentos, e a tua igreja que confirma o recebimento desta palavra com gritos de glória a Deus e aleluia e palmas ao Senhor Jesus, ela te adora agora, hoje e para sempre. Amém.